Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Quero deixar uma pequena porção da palavra de Deus para você. Esta palavra se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 16 e 17, que dizem assim: O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Amém? Somente estes 2 versículos. Nesta ocasião, Jesus tinha ido para uma região em Israel chamada Galileia. Uma região que na época era conhecida como inferior, desprezível, onde as pessoas ali viviam uma situação muito difícil por serem desconsideradas, desvalorizadas e desprezadas. Ali havia uma mistura de judeus e gentios, e os gentios predominavam. Por causa disso, aqueles judeus e toda aquela região era desprezada pelos seus conterrâneos. Desta forma, viviam uma situação marginalizada. Ninguém queria se aproximar daquela região. Aquele povo nunca ouviram uma palavra de ânimo, de alegria ou de pessoas que os consideravam. Então não havia motivo para se alegrar e não havia condição de ter esperança, porque não havia possibilidade de mudar esta situação. Mas um dia, Jesus chegou justamente naquela região. E foi justamente ali na região da Galileia que a mensagem da salvação começou a ser anunciada. Este evangelho que chegou até os dias de hoje, que chegou até onde nós estamos, começou ali na região da Galileia a ser anunciada. Foi ali no meio das pessoas desprezadas, em uma região marginalizada e desconsiderada, que a palavra de amor do Salvador começou a ser anunciada. Jesus chegando ali estava mostrando para aquele povo que se ao redor deles as pessoas sempre levavam palavras de desrespeitos e hostilidades, a palavra do Deus dos céus e da terra era um convite de amor de Deus para todos ali. Aquela sociedade da Galileia certamente ouvia palavras de pessoas que os queria distante. E de repente eles ouvem em seu meio Jesus os convidando para chegar perto. Certamente ouviam falar coisas terríveis dos que os desprezavam. E de repente ouvem de Jesus palavras inefáveis. Eu imagino que naquele momento isso começa a chamar a atenção dos que viviam na região da Galileia. E então eles começaram a dar atenção, porque se a sociedade ali os desprezava, os desconsiderava e os desvalorizava, pelas palavras que saíram da boca de Jesus Cristo, eles começaram a se sentir valorizados. Tem alguém que nos valoriza, tem alguém que nos ama, tem alguém que nos considera. E então eles começaram a descobrir a palavra de Deus que os convidava para a salvação com todo o amor. Entrou naquela região a luz para aquela escuridão. Todas aquelas pessoas não tinham esperança e nem alegria porque viviam longe de Deus. Viviam desesperançadas. Mas quando Jesus entrou ali, tudo mudou. A porta da salvação se abriu para aquelas pessoas que eram desconsideradas. Elas se sentiram, então, amadas e valorizadas e vieram até Cristo ouvir a palavra que saía da boca dele. E descobriram por Jesus Cristo que o Senhor as queria salvar. Então eles, olhando para Jesus, viu a luz no meio de tantas trevas, no meio de tantas coisas ruins, no meio de uma situação tão terrível, porque aquele povo andava distante de Deus, mas agora eles estavam olhando no seu meio, olhando para Jesus. Então a Bíblia diz que este povo que jazia em treva viu uma grande luz. Eles viram Jesus. Jesus foi até eles. E agora esse povo que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eles estavam vivendo na região da sombra da morte, ou seja, vivendo uma vida condenada, perdida e sem esperança. Mas a luz da vida eterna, a luz da salvação, a luz da solução, do socorro, da ajuda, do livramento, chegou, resplandeceu. Jesus chegou naquele lugar. E hoje eu vos digo que Jesus veio a este mundo pecador.
Ele veio neste mundo que jazia em trevas, este mundo de uma humanidade que vive nas trevas espessas do pecado e por isso longe de Deus. Mas agora o Evangelho de Cristo convida a todos a olhar para Jesus. Olhem para Jesus e verão a grande luz, a luz do socorro, da ajuda, do livramento e da salvação. Se o mundo vai de mal a pior, vai caminhando em erros e vai se destruindo e se demolindo, é porque está andando em escuridão. E na escuridão não vê os obstáculos, na escuridão só há tropeços, na escuridão ninguém vê o rumo, não se chega a um outro destino, mas fatalmente sempre erram o destino, sempre se ferem. O mundo anda de mal a pior e as pessoas em decadência, decadência moral, decadência ética e vão se consumindo em erros porque estão andando na escuridão. Mas o Evangelho de Cristo vai percorrendo todas as nações e dizendo aos povos, olhem para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem dá ouvidos à palavra de Deus e olha para Jesus, estão vendo a solução para o mundo. Estão vendo a salvação do mundo. Olhando para Jesus Cristo, vão entender que nesse mundo que nos desvaloriza, que nos desconsidera, e que nos despreza, existe um Deus que nos ama e que dá valor para cada alma, se importa com cada alma. Você que está ouvindo esta mensagem, o Senhor se importa com você sim. Mas a humanidade está vivendo como aqueles galileus, vivendo na região das sombras da morte, ou seja, vivendo uma vida condenada. Toda pessoa longe de Cristo está vivendo uma vida de condenação, ainda que tudo dê certo, ainda que prospere, ainda que as coisas fluam muito bem. Mas a pessoa, mesmo se tornando a mais rica do mundo sem Cristo, está vivendo em caminhos de condenação. Está vivendo uma vida reprovada por Deus. A grande riqueza, o grande tesouro para o ser humano é o próprio Cristo. É o Senhor, é o Salvador, por isso eu vos digo, olhai para Jesus Cristo e vede a salvação. Vede nele o Salvador, ele é aquele que tem poder para te livrar de um caminho de ilusão que está te levando para a perdição do inferno. Se você quer ir para o céu, aceite Jesus como teu Salvador e você verá que a luz do perdão resplandecerá em você. A luz do perdão, da graça, da glória, da bondade e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador resplandecerá na tua vida. Então é hora de você se encontrar com Jesus agora e sair das trevas para a luz. Encerro esta mensagem dizendo que a mensagem do Salvador para você é esta. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém este mesmo Jesus te diz, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Bem-aventurado quem reconhece que é pecador. Bem-aventurado quem abandona seus pecados e aceita Jesus Cristo. Esse vai encontrar em Jesus a luz para a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados e a vida eterna juntamente com o Senhor em glória. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Aceite Jesus como Salvador. Jesus, a única possibilidade de salvação para todas as almas. É Ele quem dá sentido à vida e traz alegria para uma alma que outrora estava na condenação. Aceite Jesus, a esperança que nunca morre. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.